A paz do Senhor. Eu vou ler agora uns versículos que são lidos por muitos cristãos. Uns versículos que nos passam muita esperança, alegria, fé. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Tiago, capítulo 4, versículo 6, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz que os humildes recebem a graça de Deus. Aleluia! Você está sendo humilde neste momento? Bem-aventurado é você, que é humilde de espírito, porque o reino de Deus é de você, é para você. Aleluia! Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! Mas somente isso acontecerá quando Jesus Cristo voltar. Toda lágrima derramada nessa terra, inclusive eu também já derramei várias vezes lágrimas por algum problema, por alguma adversidade ou por algo que eu preciso. Olha só, quando Jesus Cristo voltar, toda lágrima derramada que eu derramei e que você derramou será enxugada. Ou seja, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá tristeza nessa terra, mas somente após a volta de Jesus Cristo. E enquanto Jesus Cristo não volta, lágrimas vão continuar saindo dos meus olhos e dos teus olhos. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 23, ali diz que um dos 9 frutos do Espírito Santo é a mansidão. Você está sendo manso neste momento? Você é uma pessoa mansa? Glorifique a Deus por isso, porque você herdará a terra. Aleluia! Então, ser manso é uma das características do verdadeiro cristão. Faz parte também, como eu falei, que é um dos 9 frutos do Espírito Santo, que todo cristão verdadeiro deve manifestar em sua vida. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Glória a Deus! Eu tenho fome e sede de justiça, sim, porque nós vivemos num mundo corrupto, injusto, um mundo violento, um mundo onde ele jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo onde o Satanás é o príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31. O mundo onde há inversão de valores, onde as pessoas gostam daquilo que deveria ser odiado e odeiam aquilo que deveria ser gostado, amado. Então o mundo precisa de justiça, urgente. Então bem-aventurado é você que tem fome e sede de justiça, porque você será saciado, mas somente quando Jesus Cristo, nosso Senhor, voltar. Enquanto Jesus Cristo não voltar, infelizmente, a injustiça vai continuar existindo em nosso mundo. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Você é uma pessoa misericordiosa? Você alcançará a misericórdia de Deus. Ah, você não quer perdoar, não quer liberar perdão? Então Deus também não será misericordioso com você, como disse Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, versículo 15. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como que está o teu coração neste momento?
ele está limpo ou ele está sujo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem a santificação, sem o coração estar limpo, puro, purificado, ele não verá a Deus. Então, que eu e você devemos ter os nossos corações limpos de toda a maldade, de todo pecado, de todo erro, de tudo aquilo que desagrada a Deus, porque só assim nós veremos a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia! Aqui é a mesma coisa que o versículo 5. Os mansos. Você é uma pessoa pacífica? Continua assim, porque você será chamado filho de Deus quando Jesus Cristo voltar. Eu, antes de me converter, praticamente eu não era uma pessoa pacífica. Era e não era. Era mansa e não era. Porque mexeu comigo, geralmente eu fazia coisas que não era para fazer. Então, feliz é o homem, feliz é a mulher que são pessoas mansas, porque serão chamados filhos de Deus. E o mundo precisa muito de pessoas assim, pessoas pacíficas, pessoas que promovem a paz, que amam a paz, pessoas que são da paz, porque agindo assim, isso agrada a Deus, o nosso Senhor, e a violência é diminuída em nosso mundo. Hoje pessoas estão morrendo de formas banais, por qualquer coisinha, estão morrendo, estão perdendo suas vidas, estão sendo assassinadas por coisas que... Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Então Jesus Cristo está dizendo aqui que feliz é a pessoa, é o homem, é a mulher que está sendo perseguido por causa da justiça, por causa dele, por causa de Jesus Cristo. Feliz é a pessoa que perde o emprego porque ele é um cristão e o seu patrão não é um cristão e odeia crente, não gosta de crente e acaba demitindo essa pessoa ou acaba não querendo contratar essa pessoa simplesmente porque ela é uma pessoa cristã, porque ela é uma pessoa seguidora de Jesus Cristo. Feliz é a pessoa que fica enfermo por causa de Jesus Cristo, que é assassinada, que é perseguida, que é injuriada, caluniada. Eu já fui injustiçado algumas vezes, como eu falei num vídeo que está aí no meu canal. O meu vizinho veio aqui na frente da minha casa me xingar por algo que eu não fiz, mas também principalmente por eu ser um crente em Jesus Cristo, um cristão. Aleluia! Eu falei para ele, graças a Deus que eu sou um crente em Jesus Cristo. Então, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa de Jesus, como muitos foram perseguidos e foram mortos no passado. Hoje tem alguém em algum lugar desse mundo sendo perseguido e morto por causa de Jesus. No futuro, a grande tribulação, liderada pelo anticristo ainda, muitas pessoas vão serem mortas por causa da fé, por causa de Jesus Cristo. Então a perseguição, ela faz parte da vida cristã. A perseguição nos faz ser fortes, nos ajuda com a nossa fé. Devemos perseverar diante da perseguição. Não devemos desistir de Jesus Cristo diante de uma perseguição como muitos já fizeram. Não faça isso. Glorifique a Deus por causa disso. Então, eu vou ler 1 Pedro 3, versículo 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Então, Pedro aqui está confirmando o que Jesus falou. Não devemos ter medo de alguma perseguição, de alguma ameaça. Devemos ficar felizes por causa disso. Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, Pedro disse assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha só, glória a Deus. Que bênção! Você que neste momento
possa estar passando por alguma perseguição por causa de Cristo, glorifique a Deus por causa disso, porque o Espírito de Deus está em você. E por causa disso você é um filho de Deus, você é um salvo em Cristo Jesus. A glória de Deus te espera, Jesus Cristo está vindo para te buscar. Atos capítulo 5, versículo 41, ali diz que os apóstolos, eles ficaram felizes por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Nome de quem? Jesus Cristo. Então os apóstolos nos deixaram o exemplo. Eles se alegraram quando eles foram caluniados, difamados, acusados, injustiçados por causa de Jesus Cristo. É claro que hoje ninguém gostaria de sofrer, ser perseguido, ser morto, ser caluniado, difamado, perder o emprego por causa de Jesus Cristo. Porque traz tristeza, sim. Mas só que temos que ver a glória que está por trás disso. A salvação de Deus que está por trás disso tudo. Então a palavra nos ensina que devemos nos regozijar, ficarmos felizes por sofrermos alguma adversidade por causa de Jesus Cristo, porque o reino de Deus pertence a nós. Aleluia! Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então aqui Jesus está dizendo, feliz é você que está sendo neste momento sendo perseguido por minha causa. Pessoas que já mentiram a respeito de um cristão, que sofreram calúnia, como eu acabei de falar, é para nós exultar, nos alegrar, porque o nosso galardão está nos céus. Aleluia! Como os profetas antigamente também foram perseguidos e mortos, foram caluniados, injuriados, injustiçados, assim como também foi Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, Estevão, Pedro. Hoje também não é nada diferente para os cristãos, para eu e você, e também como foi para os cristãos do passado, e também como acontecerá agora, não muito longe, a última investida de Satanás contra o povo de Deus através do anticristo na grande tribulação. Então, Mateus capítulo 5, que você medite nessas bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, muito conhecido, e principalmente leia, para quem não tem o conhecimento da palavra de Deus, e principalmente também desta mensagem que eu estou trazendo aqui, porque o Sermão da Montanha nos traz esperança, nos traz conforto, nos traz fé, nos traz amor, nos traz a presença de Deus. Então a palavra de Deus, ela é a semente, e devemos lançar a semente, porque ela vai crescer no coração das pessoas, assim como cresceu no meu coração há 9 anos atrás. Que Deus te abençoe através desta mensagem, e que não desista diante de algum sofrimento, diante de alguma adversidade. Foi traído por causa de Jesus Cristo, foi abandonado por causa de Jesus Cristo, está sendo perseguido por causa de Jesus Cristo, perdeu o trabalho por causa de Jesus Cristo, não foi empregado por causa de Jesus Cristo. Glorifique a Deus neste nome, e você verá a glória de Deus na tua vida.